Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de agosto de 2025. Confrontos entre drones e sabotadores na guerra da Ucrânia. Ah, Apesar de em pequena escala, a Rússia começou a mudar a sua estratégia, mantendo ainda os famosos buchas de canhão, é claro. Putin queimou seu exército para capturar apenas 1% do território ucraniano nessa guerra, na segunda fase da guerra, desde 2022 para cá. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Muito obrigado. Hoje está havendo, na realidade, uma luta entre drones e sabotadores. Esses sabotadores é uma coisa nova na estratégia da Rússia. Pessoas que vêm a pé, ou seja, de infantaria, e tentam se infiltrar nas linhas ucranianas e avançar para a retaguarda. E a frente ucraniana também, ela está um pouco mais precavida. Ela está se cuidando mais, enterrando a cabeça em bunkers que eles construíram, porque os drones russos também aumentaram em quantidade. A Rússia veio com atraso na questão de drones, atrás da Ucrânia, que veio na frente, mas ela gradativamente foi aumentando. Então, no teatro de operações, hoje também acontece essa batalha de drones. E é muito difícil aqueles que estão em posições defensivas poderem segurar os drones quando são lançados contra eles ou granadas que os drones russos podem lançar. Inclusive, a Ucrânia, os soldados estão se abrigando nesses bunkers. E o céu acima da linha de contato é uma sólida zona de morte de drones. A nova realidade da guerra na Ucrânia é o domínio dos drones. Na realidade, essa guerra é nova, nunca existiu e é bem diferente de todas as guerras que aconteceram até agora. E essa guerra está mudando a própria essência das operações de combate. Na minha avaliação, isso que está acontecendo. Com a profundidade da destruição de drones chegando até a 20 quilômetros, esses drones da frente de combate, e que eles têm a capacidade de voar nessa distância, então eles podem alcançar alvos nessa profundidade de 20 quilômetros, é possível falar em avanço de tropas, ou a ofensiva clássica já se tornou uma coisa suicida. Eu acho que uma ofensiva clássica, como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou mesmo como na Guerra da Coreia, como na Guerra do Vietnã, embora que foi uma guerra um pouco diferente, que era uma guerra na selva praticamente, mas nas guerras tradicionais é definitivamente impossível devido à formação de uma zona da morte, que os ucranianos chamam. Eu já expliquei inúmeras vezes para vocês o que é isso. Em ambos os lados, antigamente, isso era chamado de zona cinzenta. E agora é chamado de zona da morte, alguns talvez possam chamar de zona de destruição, para ser mais, não forte, não ser tão forte assim, né? Porque qualquer movimento nesse espaço, de 20 até 20 quilômetros, é imediatamente atingido. E os tiros vêm de diferentes direções. E não são tiros de fuzis, são granadas, explosivos lançados por drones ou pelo fogo da artilharia. E é isso que está acontecendo hoje, de fato, na Ucrânia. Quando os russos tentam atacar usando equipamentos, a situação acaba mal para eles. Tem acabado. Quando estão tentando atacar usando infantaria, também está acabando mal. Então, agora, por causa disso, eles mudaram para fazer essas táticas de infiltração, que são pequenos grupos, normalmente de 2 a 5 pessoas, que tentam se posicionar entre as posições ucranianas ou na retaguarda das posições ucranianas. E eles tentam acumular forças para vir mais gente e poderem fazer também a destruição dos ucranianos na retaguarda. Essa é a tática que eles estão usando. Até agora não tiveram muito sucesso, todos eles foram destruídos, inclusive aqueles que chegaram à periferia de Pokrovsk, que eu já relatei em vídeos anteriores. A única possibilidade de usar esse tipo de tropas são os métodos de infiltração, que eu já relatei também em outros vídeos para vocês. E eles também usam drones, né? Eles carregam muitas vezes drones pequenos com eles. Essas técnicas são ativamente utilizadas. E também o comandante ucraniano
de uma unidade de artilharia que ele cobre parte da frente de Zaporizhia, né? Ele identificou-se com um codinome, Cartel. Não quis dar o nome por uma entrevista que ele deu para a revista The Economist, e ele disse que suas tropas estão posicionadas mais perto da linha de frente, mas a artilharia dos ocupantes russos o forçou a avançar mais profundamente em território controlado pela Ucrânia. Agora, devido à abundância de drones russos, a zona de destruição se expandiu. Então, como afirmou ele, né, estamos indo para o subsolo, ou seja, estamos cavando buracos mais fundos e fazendo bunkers e cobrindo, camuflando esses bunkers, né? E ele também acha que essa é a nova tendência da guerra, e é uma guerra que é muito raro haver embates corpo a corpo de infantaria, embora que estão havendo. Eu relatei alguns deles na tomada de algumas vilas, e mesmo quando os ucranianos repeliram da tomada dessas vilas, até bem recentemente, na segunda fase da invasão, da ofensiva russa, agora a ofensiva de verão. E os russos, então, têm essa deficiência, né? Porque eles queimaram muito do seu pessoal, eles queimaram o seu exército. O próprio ditador, pelas táticas de bucha desse canhão, acabou destruindo o seu exército na Ucrânia, onde mais de 1 milhão de tropas pereceram, ou melhor, de soldados pereceram, não de tropas. O uso crescente de drones agora vai começar a aumentar, segundo ele, de médio alcance, vai ameaçar mais a logística e também a artilharia das Rússias, em concentrações militares até 60 quilômetros ou mais das linhas de frente, né? Os drones de médio alcance preencherão a lacuna entre os de longo alcance, que a Ucrânia usa para ataques profundos e a Rússia usa para ataques às cidades ucranianas. Então, e os de curto alcance usados nas linhas de frente, que é essas que eu relatei agora um pouquinho antes. A publicação também relata que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão se apressando para desenvolver sistemas sofisticados de orientação baseados em inteligência artificial. Aliás, a Ucrânia já tem alguns drones em combate usando inteligência artificial. Ele toma suas próprias decisões. E a ideia é que eles sejam de médio alcance, possam voar aí até 60 e alguns, quem sabe até 80 quilômetros. E no próximo ano eles vão praticamente mudar novamente o campo de batalha, segundo falou a revista The Economist, né? Eu li esse artigo para poder me basear melhor e dar essa informação para vocês. Enquanto isso, o Putin queimou o exército dele. Destruiu o exército dele, acabou com o exército dele, e não vai conseguir nada do que ele quer na Ucrânia, no teatro de operações, através dessa guerra ilegal, imoral e criminosa que ele mesmo iniciou. Até o final de outono deste ano, as batalhas no teatro de operações vão ser muito ferozes, o mais ferozes possíveis, porque na realidade está se aproximando o fim da guerra, na minha opinião, porque vai haver uma negociação. Quer Putin queira ou não, ele já aceitou, e semana que vem parece que tem a primeira rodada, ele e o Trump. Não há, e ele, o Trump, o Putin não tem mais reservas suficientes, não tem mais onde tirar soldados, né, treinados e preparados. Mesmo com os preparados que ele tinha, que começaram a fazer a invasão da Ucrânia, perdeu tudo, o exército já foi embora, morreram. E esse agosto eu acredito que vai ser muito pesado, muito infernal, esse mês de agosto, esse mês agora que nós estamos vivendo agora. Porque eu acho que até novembro essa guerra vai acabar, fruto das negociações. E por que ele acabou aceitando as negociações, o Putin? Porque a economia dele quebrou e ele não quer mostrar isso. Então ele tem que começar a negociar antes que paralise tudo. Então este é o fim da guerra, esse vai ser o ano, até o fim do ano, até novembro, dezembro, quem sabe, o ano mais quente, que acredito que a guerra vai terminar em torno desse período, né? Eu até frisaria o seguinte sobre as negociações. Então, ou haverá negociação de paz real, ou a guerra vai se tornar menos ativa. Vão ficar dando tiros à distância, um contra o outro, porque as reservas estão escassas. A Ucrânia ainda tem algumas reservas, mas eu pessoalmente não acredito, né? Pelo que eu tenho acompanhado no campo, no teatro de operações, nas frentes de combate, eles não têm reserva suficiente para expulsá-los do território ucraniano, hoje todos eles. Eles teriam que treinar gente mais um ano para poder, no ano seguinte, expulsar os russos. Então, esse é o problema que está hoje. Mas agora,
Então, o Putin, no entanto, vai tentar abocanhar o máximo, sem se importar com o preço. Né? É o que eu creio. Ele vai continuar mandando os buchas de canhão naqueles linhas de combate de carne moída, vai continuar fazendo. E vai tentar agora, nessa nova tática, infiltrar. Essa é uma tática mais demorada, é para desgastar, é para fazer o terror no meio das tropas ucranianas, e não é uma tropa para ganhar terreno. É muito difícil você, com grupos de 2 a 5, mesmo que acumule 20 homens lá, vão ser todos destruídos cedo ou tarde. A Ucrânia vai caçar esses caras, né? Então não tenho dúvida disso. E então ele não está preocupado com isso. Quantos morrerem para ele, desde que ele atinja os objetivos. Ao mesmo tempo, é importante não dramatizar o avanço da Rússia, que ela fala nas suas narrativas que acontecem na frente de batalha. Na verdade, não há nenhum progresso específico em lugar nenhum. Vemos as notícias, muita gente se preocupa, alguns pró-Rússia vêm falar, vêm encher o saco, mas eles, na realidade, estão repetindo uma narrativa mentirosa inventada pelo Kremlin, que é disseminada no mundo. E até no início Donald Trump acreditava, parece que agora não acredita mais. Mas se nós olharmos para a Ucrânia, se vocês pegarem o mapa da Ucrânia, e muitos canais mostram isso, eu infelizmente não tenho ainda as condições técnicas para mostrar, vocês vão ver que eles conseguiram tomar até agora 1% do território ucraniano. 1%. Né? Ou seja, globalmente, isso não é nada, não é importante, é território ucraniano da Ucrânia, claro, mas não é nada. Né? Segundo informações, o objetivo de Putin é criar a impressão que a Rússia está constantemente avançando. É uma narrativa que ele inventa. Como outros países, os governos inventam narrativas, né? Aqui no Brasil acontece muito isso também. São narrativas, não necessariamente que elas são a verdade, as da Rússia não são verdadeiras, e ele quer mostrar que é capaz de tomar o que quiser lá na Ucrânia. E a Ucrânia deve ser forçada a fazer concessões antes que seja tarde demais. Concessões na mesa de negociações, porque senão eles vão tomar de qualquer jeito. 1%. Quantos que você acha que eles vão demorar para tomar toda a Ucrânia? É inviável. Ele não tem condição mais de tocar essa guerra. Mas, na realidade, a Rússia não é poderosa. E Putin não conseguirá tudo o que deseja. Não estamos falando de centros regionais, isso é irreal. Nem de toda a região de Donetsk, como um programa mínimo do chamado, essa operação especial que eles chamam em Donetsk de SVO. Para eles, essa é uma tarefa irreal e insolúvel em poucos anos. Ou seja, o Putin e o exército da Rússia já era e não vai conseguir conquistar a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui vocês viram a verdade. Inscrevam-se no canal. E peço a todos que deem um like também. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.